Fala galera do Futimaça, voltando aqui para mais um vídeo. O segundo vídeo do ano. Eu acho que eu até meio que desaprendi a gravar. Faz mais de 10 meses que eu não gravo. O último vídeo que eu postei foi a análise tática, né, do jogo do Palmeiras e do Chelsea antes de acontecer o jogo. Infelizmente naquela ocasião o Palmeiras saiu derrotado, né, do Mundial de Clubes. Mas esse vídeo eu quero fazer uns 10 minutinhos só de uma retrospectiva do ano, né, em relação ao futebol, acontecimentos que marcaram o ano, né, para pessoas que são fãs de futebol, como eu sou. Foi um ano muito difícil, foi um ano de muita luta, um ano de alguns problemas que eu particularmente tive que resolver. Um ano que não foi fácil em critério nenhum, mas foi um ano muito bom. Então já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Talvez, né, quem sabe, ano que vem eu não volte com uns vídeos mais frequentes, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, uma parada assim, talvez eu faça isso. Mas é porque, hoje eu encontrei um ânimo pra gravar. Eu já tinha gravado alguns outros vídeos, uns 2 ou 3, sei lá, durante esse ano. Mas eu acabei não querendo postar porque achei que não ficou bom, enfim. Então, vamos começar logo. Janeiro. Janeiro é um mês que, vou fazer de mês a mês, tá ligado? As coisas importantes que aconteceram no mundo do futebol. Janeiro é um mês que, começam a se movimentar os times e tal. Eu destaco muito a evolução do Barcelona, né, no mês de janeiro, com a chegada do Xavi, um time que se acertou bastante no mês de janeiro, um time que conseguiu contratar jogadores, conseguiu evoluir futebolisticamente falando, e deu um passo a mais na minha visão. Então, acho que um destaque em janeiro seria o Barcelona. Em fevereiro teve a decisão do Mundial de Clubes, né, entre Palmeiras e Chelsea. Um jogo onde o Palmeiras, eu acho que fez assim o que dava para fazer, né? Eu acho que em geral não fez um jogo ruim, mas também com as peças e a falta de reforços no elenco do time Alviverde, eu acho que não dava para fazer muita coisa melhor do que o resultado de 2-1 pro time inglês. Então eu acho que o Palmeiras fez o que deu para fazer. Foi muito triste, principalmente para mim que sou torcedor, enfim. Mas eu acho que o Palmeiras saiu lá do Catar com sensação de dever cumprido. Teve também em fevereiro a final da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro, e aquela disputa de pênaltis assim, nossa, muito louca mesmo. A disputa começou, se eu não me engano, era umas 6h10 da tarde, no domingo, ou 6 horas, sei lá. Só foi acabar a disputa de pênaltis 6h30. Então a disputa durou em volta mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos, 25, mais ou menos isso. Eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza. Porque foram muitos pênaltis batidos. Muitos mesmos. Então, destaque para esse jogo. Em março, vixe, eu tenho que correr com o tempo, porque senão o vídeo vai ficar longo pra caramba. Em março, teve o jogo, para mim, um dos grandes jogos da temporada, pelo menos ali no top 3 da temporada europeia, que foi Paris Saint-Germain, PSG e Real Madrid, no Santiago Bernabéu, onde o Benzema acaba com o jogo, faz 3 gols, decide a classificação para o Real Madrid, e o Real Madrid acaba passando, né, perante o PSG. Um pouco antes, também em março, se eu não me engano, não sei se foi em março ou foi abril, mas enfim, já para citar logo, o próprio Real Madrid, no próprio Santiago Bernabéu, acaba perdendo o jogo pro Barcelona de 4-0 na estreia do Xavi, né, no Campeonato Espanhol. Primeiro jogo do Xavi no Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, e acaba que o time do Barcelona ele consegue sair do Santiago Bernabéu, de sair de Madrid com a vitória de 4-0. Abril, não me lembro assim um jogo que recorde assim, um jogo assim marcante. Mas eu vou citar, por exemplo, do Palmeiras contra o São Paulo, 4-0 no Campeonato Paulista,
que eu acho que sim foi um jogo muito memorável, foi um jogo muito grande, muito comentado, muito falado aqui no futebol brasileiro. Teve também o jogo Palmeiras e Flamengo, que foi 0 a 0 no Maracanã, que foi um jogo muito bom. O Flamengo ainda com o Paulo Souza, mas um jogo muito bom de trocação e tal. 70 mil pessoas no Maracanã. Foi um jogo muito interessante também. Se eu não me engano, abril também teve outro capítulo da Liga dos Campeões. Teve Real Madrid contra Chelsea. O Real Madrid saindo na vantagem lá de Londres, né, ganhando de 3 a 1 lá em Londres. E chegando no Santiago Bernabéu com ampla vantagem para garantir a classificação. Mas o Chelsea ali com 70 minutos mais ou menos do segundo tempo, né, de jogo, enfim, somando tudo, né. O Chelsea já tinha aberto 3 a 0 e o Real Madrid estava em situação complicada. E aí o Rodrigo sai do banco, faz um gol. E aí depois o Benzema faz outro e o Real Madrid acaba se classificando, né, na soma dos dois jogos. Então é isso. Maio eu acho que tem o grande jogo da temporada. Eu acho que não adianta você... Da temporada europeia que eu tô falando. Eu acho que não adianta você falar que foi a final da Champions, sendo que foi um jogo totalmente assim carregado, até porque maio teve o jogo do Real Madrid contra o City e também do Real Madrid contra o Liverpool. Real Madrid contra o City nas semifinais e contra o Liverpool nas finais da Liga dos Campeões. O primeiro jogo do Real Madrid contra o City já tinha sido jogaço. O City atacando, martelando muito. O jogo 4 a 3 lá em Manchester, na Inglaterra. E com o City muito superior ao Real Madrid, mas o Real Madrid saindo ali com uma certa tranquilidade, sendo que só precisava de um gol, né, para prosseguir para a prorrogação, e se permanecesse, enfim, levaria para os pênaltis. Mas o Real Madrid ali conseguindo armar algumas vezes no contra-ataque, o Vinícius Júnior jogando solto, tal, o Benzema aproveitando as chances, isso no primeiro jogo, mas o City perderam muitas oportunidades. O City poderia ter saído daquele jogo da Inglaterra com uma vantagem muito grande. E estima-se, pelo menos na minha visão, vendo os lances, que o City poderia ter feito, por exemplo, um 7 a 3. Não seria nenhum absurdo o City ter feito 7 gols, sendo que 4 a 5 chances claríssimas o City perdeu, chances de gol claríssimas que poderiam ter resultado numa grande vantagem. E aí, uma semana depois, e eu me recordo muito bem desse dia, né, do jogo do City contra o Real. Eu tava meio zoado aqui em casa, tá ligado? Aí eu tive que, tipo, ir pro hospital. No meio do jogo, eu saí de casa, tipo, tava 0 a 0 o jogo, cheguei lá no hospital, tava 1 a 0. Tipo, eu entrando literalmente no hospital. O Rodrigo fez 2 gols, assim, tipo, relâmpago. Em 2 minutos o Rodrigo fez 2 gols. Foi algo, assim, imensurável. Eu nunca poderia imaginar. Eu acho que nem o próprio torcedor do Real Madrid, eu não sou torcedor do Real Madrid, poderia imaginar, né, que o Rodrigo, ou enfim, que o próprio time fizesse aqueles gols. Poderia ser quem for, o Benzema, tal, o Raiko Parto, mas enfim, aquele jogo foi extremamente memorável. Foi um maior jogo, um dos maiores jogos que eu já vi na Liga dos Campeões e também na minha vida. 8 minutos, droga, estamos em maio ainda. Então, tipo, e aí depois esses 2 gols levaram o jogo para prorrogação. O Benzema mata o jogo com um pênalti na prorrogação, no começo da prorrogação, e o Real Madrid avança para a final. Acaba que o Real Madrid também enfrenta o Liverpool, mas esse é um jogo que eu vou dar menos destaque. Apesar de ser a final da Champions, foi um jogo muito chato. O Liverpool tentando atacar, mas o Real Madrid se defendendo muito. Um jogo muito truncado, um jogo assim que o Real Madrid não teve progressão tática. Tipo, ele tentou atacar, mas mais assim com cruzamentos, com lançamentos e pouco assim, tipo, tentando inventar, criar chances realmente. Às vezes um chute fora da área, mas o Liverpool em geral dominou a final da Liga dos Campeões, apesar do Real Madrid ter saído com o título, né? Na final disputada, se eu não me engano, foi em Paris. Se eu não me engano, foi em Paris. Foi em Paris, exatamente. Em junho, a gente tem o fim da temporada europeia. Então os destaques acabam sendo mais os destaques assim, do futebol brasileiro. Tem a queda do Paulo Souza, né? Queda do Paulo Souza no comando do Flamengo. Um cara que, assim, desde abril, mais ou menos, desde que perdeu, que foi no começo de abril que perdeu a final do Campeonato Carioca pro Fluminense, ali já havia, tipo, uma grande desconfiança da torcida e também dos analistas de futebol, da própria diretoria, enfim, que ele não daria conta do recado.
Mas ele prosseguiu até junho e foi demitido. Para mim também, especialmente como torcedor, teve um jogo muito marcante, que foi a vitória do Palmeiras em pleno Morumbi contra o São Paulo. Uma virada em 6 minutos, já nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu virar o jogo contra o São Paulo. E foi um jogo muito marcante. Em julho, teve, para mim, o jogo mais marcante de julho, assim, teve Palmeiras e São Paulo também pela Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis, mas o jogo mais marcante de julho, na minha visão, é o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que o Flamengo ali reverte uma vantagem que o Atlético tinha feito em Belo Horizonte, o Atlético tinha ganhado de 2-1, o Flamengo chega no Maracanã, com a torcida inflamada, lotada, tal, tal, tal. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ver esse jogo, mas vendo o VT e vendo também as outras coisas e tal, o Flamengo estava muito inflamado assim pela sua torcida, estava muito motivado e acabou vencendo por 2-0 e a partir desse momento arrancaria ali, né, para conquistar a Copa do Brasil em cima do Corinthians um pouco mais tarde. Em agosto, com o precoce retorno assim da temporada da europeia, teve também o próprio Flamengo, né, que eu falei agora do mês de julho, o Flamengo ganhando do Corinthians na Libertadores, passando pelo Corinthians, passando fácil pelo Corinthians, não dando nenhuma chance para o Corinthians na Libertadores da América, nas quartas de finais. Teve também o Palmeiras jogando contra o Atlético Mineiro, empatando os dois jogos e passando nos pênaltis. O Palmeiras, que não ganhava uma disputa de pênaltis, fazia muito tempo. Eu nem me recordo agora qual era a última vez que o Palmeiras tinha ganhado uma disputa de pênaltis, porque realmente lá se ia muito tempo, muito tempo, muitas disputas e mais de 2 anos sem ganhar uma disputa de pênaltis, que era o caso que estava acontecendo ali no jogo do Palmeiras contra o Atlético. Em setembro teve, entre outros jogos mais marcantes, a eliminação do Palmeiras para o Atlético Paranaense. Teve também o 4-0 do Flamengo contra o Vélez, para ser mais específico aqui do futebol brasileiro. Na Europa, assim, a temporada ainda estava começando, mas tipo, entre os grandes falatórios ali da temporada, teve o CR7, o Cristiano Ronaldo indo para o banco do Manchester United, não tendo uma grande progressão ali no time. Teve o Messi voltando a jogar muito bem pelo PSG, o Mbappé assumindo a responsabilidade, o Neymar sendo disparadamente assim, um dos top 3 jogadores melhores do mundo no momento, Vinícius Júnior assumindo muito o protagonismo do Benzema, porque o Benzema tinha se lesionado, estava meio irregular nessa temporada, no meio do ano para cá o Benzema vem sendo muito irregular em questão de lesão. Outubro tem alguns jogos marcantes, se eu não me engano, setembro também teve um Bayern e Barcelona. Bayern e Barcelona duelaram, com o Bayern vencendo por 2-0. Em outubro, se eu não me engano foi outubro, teve Barcelona e Bayern de novo, dessa vez na casa do Barcelona, só que o Barcelona tomando um baile, perdendo de 3-0 pro Bayern. E um pouco antes, acho que uma semana antes, o próprio Barcelona também tinha perdido pro Real Madrid de 3-1 no Santiago Bernabéu. Então o Barcelona amargando duas derrotas assim muito próximas uma da outra, muito difíceis de superar. Enfim, Novembro não tem destaque no futebol europeu. O destaque no futebol brasileiro foi o Palmeiras, que foi campeão logo no começo. Outubro também teve o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores, que vale a pena destacar. Mas para esses eu deixo assim uma menção, mas tipo não é o mais importante no ano. O mais importante no ano de longe, o ano começou dia 1º de janeiro, ano novo. Todo mundo já sabia, todo mundo já tinha expectativa da Copa do Mundo no Catar. E foi a Copa do Mundo de Lionel Messi. A Copa do Mundo que coroou o Messi como um dos maiores de todos os tempos, sendo que ele já era um dos maiores e, na minha visão, tem sim potencial para equiparar com o Pelé, para bater de frente com o Pelé como um grande jogador, o melhor que eu já vi disparado. Sendo que, tipo, a minha geração, por exemplo, pessoas que têm 15 anos como eu, viram também o Cristiano Ronaldo, mas me desculpa, em questão de comparação técnica, questão de comparação de leitura de jogo, leitura tática, e também como jogador, como personagem até não, acho que tem comparação como personagem. Mas o Messi, ele com o título da Copa do Mundo, ele se tornou maior que o Cristiano Ronaldo. Isso é inegável, isso é inegável. Por mais que o Cristiano tenha mais recordes na Champions, tenha mais Liga dos Campeões, mais Champions que o Messi,
mas o Messi se tornou maior do que o Cristiano Ronaldo. Então, a Copa do Messi foi exuberante do começo ao fim. Ele faz um jogo ruim, que é contra a Arábia Saudita, que mesmo assim ele ainda faz um gol e ainda deixa o Lautaro na cara do gol duas vezes, que o Lautaro estava impedido por falta ali, um erro de posicionamento do Lautaro, que a Argentina não veio sair daquele jogo com a vitória, apesar de que naquele jogo foi um apagão do caramba. Contra o México, o Messi decide, faz um gol e dá uma assistência, um golaço inclusive, no cantinho que ele bate cruzado ali. Me lembrou um pouco depois, até olhando os lances, o gol que o Neymar fez na estreia dele na Copa do Mundo contra a Croácia, aqui na estreia da Copa do Brasil de 2014. Então, contra a Polônia ele perde um pênalti, mas ele joga muito bem, é o melhor do time, na minha opinião. Eu vi o jogo completo. Contra a Austrália, ele também joga bem, mas joga muito bem, mas ainda não era aquilo que a gente esperava, até porque era um adversário mais fraco. Contra a Holanda, ele faz uma gigantesca partida. Para mim, assim, só perde pro jogo contra a Croácia, nas questões de atuações assim do Messi. O Messi faz uma grandíssima partida contra a Holanda, um desenvolvimento muito bom, um gol, uma assistência, converte seu pênalti e vai para o jogo contra a Croácia, faz também o seu gol de pênalti, né, sofrido pelo Álvares, o pênalti, faz uma jogada espetacular, a melhor jogada da Copa do Mundo, que foi aquele drible, aquela enquadrada que ele deu no Gvardiol, que é o zagueiro revelação da Copa, inclusive da seleção da Croácia. Chega na final da Copa para coroar a maior final de Copas de todos os tempos. O Lionel Messi marca 2 gols, converte o seu pênalti e sai do Lusail Stadium, que é o estádio que foi a final da Copa do Catar, como talvez o maior jogador da história do futebol mundial. O maior jogador da história da Argentina, para mim isso, só para os argentinos, na minha visão, isso cabe comparação, porque sim, o Messi é maior, é melhor em todos os aspectos que o Maradona. Isso é inegável para todo fã de futebol. Isso é inegável. Mas, para finalizar o vídeo, já está com 17 minutos. O Messi coroou. Ele tem grande chance de alcançar o FIFA The Best, que vai ser em fevereiro. A bola de ouro também. Então, basicamente é isso. O resumo do ano aqui. Eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar voltando aqui. Se você estiver vendo esse vídeo em 2023, feliz ano novo. Estou fazendo no final do ano, dia 29. Então, Deus abençoe você. Um feliz 2023. Que 2023 seja melhor que 2022. Um abraço, tamo junto. Deixa o like, é nóis. Falou.